Tudo bem? Gente, eu tô com saudade de dizer bom dia, tô com saudade de dizer boa tarde para os meus alunos. Então, para quem for da manhã, eu quero desejar o meu bom dia, eu quero dizer bom dia. Para quem for meu aluno da tarde, eu quero dizer boa tarde, meus amores, boa tarde para vocês. Tá bom? Então, bom dia, boa tarde, uma quinta-feira abençoada para vocês. E vamos de correção? Português. E aí eu passei a leitura da página 3, né? E é uma leitura bem comprida, né? Ela vai até a página 6, né? Isso. E é uma entrevista, né? E o que a gente pode analisar nessa entrevista? A gente viu primeiro a questão, né, o texto, né, o título do texto, que é a Antártica é um local destinado à ciência e paz. A gente pode analisar também a data dessa publicação, que foi 6 de junho de 2018, né? E aí nós temos os pontos, né, em destaque, né, que é esses pontos em verde, né, que um deles o primeiro os leitores Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina, de 9 anos, de Belo Horizonte, entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri para a sessão Repórter Mirim da edição 114 do jornal Joca. E aí começa então o processo de organização, né? Bom, e aí nós temos também as perguntas, né, que são essenciais para uma entrevista, que devem ser elaboradas com antecedência, né? Alguns até ensaiam, né, antes de perguntar e tal, e outros fazem a edição após essa entrevista, né? E aí nós temos qual é o nome correto, Antártida ou Antártica, né? E a gente vê que a entrevistada ela diz que os dois termos eles estão corretos, né? Aí nós temos a próxima pergunta, que é: quem pode ir para a Antártica, né? Quem pode ir para a Antártica? E aí a entrevistada ela diz que é possível ir como pesquisador ou também é possível ir como turista, né? E ela continua aí. Aí ela diz: é verdade. A próxima pergunta é verdade que há dias em que o sol não nasce e outros dias em que não se põe, né? E ela diz que sim, né? E ela vai dizendo que há 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. Que interessante, né, gente? Eu acho que eu não passaria nenhum dia nesses 6 meses de escuridão. Gente do céu. Tá? E aí ela continua assim: durante 6 meses o Sol está presente 24 horas, né? Isso acontece por causa do ângulo de inclinação da Terra, do movimento de rotação e do ponto do planeta em relação ao Sol. Continuando disso, os pesquisadores vão para lá somente na época que tem luz. E aí ela diz que geralmente sim, mas alguns vão também no inverno para entender o que acontece nesse período. É um trabalho muito difícil para quem vai nessa época do ano. Os pesquisadores estão estudando na Antártica os mais diversos... O que, né? É que os mais diversos temas: a biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais de veterinária, medicina, né? Eles estudam biologia e o comportamento dos animais, como os pinguins, distribuição das espécies e o que interfere nisso. E aí tem mais pergunta: qual tipo de vida no continente? É realmente muito frio na Antártica? E ele sim, mas o principal desafio, na verdade, é o vento, né? Olha aí a curiosidade. Tá? E ele continua: qual é a principal diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul? E aí ela vai explicar também que a região do Ártico ao norte é basicamente um oceano congelado, que tem um ciclo de derretimento natural. Durante o verão, quase metade do gelo no Ártico derrete e vai congelar de novo somente no inverno. Tá? E aí nós temos as perguntas, né? Então vamos lá, meus amores, página 7. Ele diz assim: essa entrevista foi escrita para... E aí você vai marcar, né, o expor informações sobre a Antártica. Antes das perguntas dos entrevistadores e das respostas da entrevistada, há 2 parágrafos. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito desses parágrafos. E eu espero que vocês tenham marcado um X nos 2 últimos, que diz: contextualizam a entrevista e antecipam o assunto da entrevista.
O que se pode deduzir sobre o público leitor da entrevista considerando esse trecho? Para a seção Repórter Mirim da edição 114 do jornal Joca. E aí vocês responderam o quê? Vamos lá? Tendo em vista que a entrevista foi realizada para ser publicada no jornal Joca, é possível deduzir que os textos se destinam a quê? A crianças, né? E a jovens. Então você pode colocar infanto-juvenil, tá bom? No segundo parágrafo, que informações sobre a Antártida você considerou mais interessante? Escreva 3 delas com as próprias palavras na forma de itens, tá bom? Então vocês vão colocar os pontinhos, tá certo? E vão escrever aquela que vocês consideraram mais interessante. E aí é com vocês, né? Mas eu vou sugerir algumas, que a Antártica não pertence a nenhum país, o continente tem características que o diferenciam dos outros. Durante um ano há 6 meses de sol e 6 meses de escuridão. E na Antártida não tem internet. Já imaginou, gente? Como que é, né? Ficar lá um dia todo, meses, noites, né? Sem internet. É isso? Complicado, né? Sexta questão. Qual é o recurso gráfico usado no texto que possibilita ao leitor identificar rapidamente o que é pergunta e o que é resposta? As palavras, né, em negrito, elas geralmente são o quê? São as perguntas, né? E as respostas são aquelas mais claras, né? E aí, deixa eu ver o que eles... As perguntas são identificadas pelo... Isso, tá certo? Então, já ir respondendo para vocês. E aí, nós vamos continuar. Página 8, página 9, continuação da leitura e da interpretação dessa entrevista. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.